Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aí para a gente dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, ok? Bom, estamos aqui no capítulo 2, tá? Sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, tá certo? Então vamos ver. O artigo 4º diz o seguinte: a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Olha só, galera, quais são esses princípios? Nós temos aqui o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo. Então a gente tem que entender o seguinte, né? Que nós temos, na verdade, dois carinhas aqui, né? Personagens. De um lado nós temos o consumidor, do outro lado nós temos quem? O fornecedor. Nessa relação, podemos dizer assim, né? Nessa relação que existirá entre consumidor e fornecedor, a parte fraca da relação, né? É o consumidor, certo? A parte fraca é o consumidor. Em algum momento o fornecedor pode ser protegido, inclusive pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, pode sim, né? Agora, aqui está se reconhecendo a vulnerabilidade, a parte fraca, a corda ela estoura, né? Ela quebra do lado mais fraco e aí, consequentemente, precisamos, evidente, de uma lei que possa atender, como está dizendo aqui, né, as necessidades dos consumidores, certo? Então é isso. Não só atender as necessidades, mas também respeito à dignidade, saúde e segurança e proteção dos seus interesses econômicos e também melhoria da qualidade de vida. Ou seja, os produtos que são colocados no mercado, eles precisam, na verdade, pessoal, eles precisam ter algum objetivo, alguma melhoria de qualidade para as pessoas. Não é só simplesmente existência de um produto sem uma melhoria, ok? É preciso ter transparência nessa relação das informações relacionadas aos produtos. Então, por exemplo, se a gente tem um produto que é nocivo, a informação desse produto que ele é nocivo tem que estar lá expresso, né? Na embalagem, por exemplo. Beleza? Então, o primeiro princípio aqui é reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Segundo princípio, 2, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Por iniciativa direta, ou seja, a própria administração pública ter serviços voltados à proteção ao consumidor. Então, nós podemos pensar aqui, né, na justiça, atuando aí no sentido de proteger o consumidor. Podemos pensar aí no serviço de proteção, como, por exemplo, o PROCON, né? Certo? Podemos pensar na delegacia do consumidor também, né? Uma delegacia especializada para casos ligados aí à relação consumo, consumidor-fornecedor. Também por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, ou seja, associações de classe, né, ligadas ao consumo. Pela presença do Estado no mercado de consumo, ou seja, o Estado atuando no mercado de consumo. Podemos, por exemplo, pensar nos bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banpará, entre outros. Pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Ou seja, o produto ele tem que ter um padrão de qualidade, uma segurança, uma durabilidade, um desempenho adequado. Continuando. 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal.
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Então, ó, uma harmonização dos interesses dos participantes. Que participantes são esses? O consumidor e o fornecedor. Então, há uma necessidade de harmonização dos interesses, ou seja, um equilíbrio, né? Continuando, 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, ó, educação e informação também é um princípio. 5. Incentivo à criação pelos fornecedores dos meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Então, esse incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade, segurança do produto, certo? Resolver problemas, né, de solução de conflitos também é um princípio. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Bom, coibição e repressão eficiente de todos os abusos, né, praticados, práticas abusivas, tá? Utilizar também marcas, nomes comerciais que já existem, então isso passa a ser ruim, né? Porque dá uma ideia de tentar enganar o consumidor, ok? Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Olha que interessante, né? O serviço público na Lei 8.078/90 já passa a ser entendido como um serviço que tem que atender o consumidor. Isso significa dizer ligado à qualidade. Que é interessante eu estar falando isso para vocês, por quê? Porque aí, em 1995, nós tivemos uma reforma administrativa e essa reforma administrativa passa a enxergar o cidadão não só como um cidadão comum, pagador de impostos, mas também como um cliente, em que a administração pública ela precisa, na verdade, atender às necessidades, às expectativas do cidadão, como se fosse um cliente, ok? E 8, estudo constante das modificações do mercado de consumo. Por quê? Porque o mercado de consumo, a todo momento, a todo instante, ele está mudando, se transformando, né? Por conta da tecnologia. Então, é preciso ter um estudo constante dessas modificações. Artigo 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: manutenção e assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Olha, cuidado com isso, hein? Essa manutenção de assistência jurídica integral e gratuita não é para qualquer consumidor. É para o consumidor carente, tá vendo aí? Instituição de promotorias de justiça e defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Ou seja, uma promotoria voltada à defesa do consumidor dentro do Ministério Público, ok? Criação de delegacias de polícia especializadas, DECOM, né? Delegacia do Consumidor, no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das ações de defesa do consumidor. Continuando, dos direitos básicos do consumidor. São direitos básicos do consumidor: proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. A gente tem que entender uma coisa, tá? Não significa dizer que não haverá produtos nocivos no mercado, mas é preciso proteger a vida, a saúde e a segurança contra os riscos provocados por práticas, né, de fornecimento de produtos que possam ser nocivos. Ou seja, se o produto é nocivo, ele tem que ser avisado, tem que ser notificado ao consumidor da melhor maneira possível, da
amplitude aí à divulgação, que é a ideia do que? Da transparência. Ok? 2. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Ou seja, né, divulgar, mais uma vez, a ideia da transparência, de informar, trazer informação ao consumidor sobre a prática do uso daquele produto, daquele serviço, né? Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que eles possam apresentar. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 5. Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Ó, mais uma vez, né? Aqui ele comenta sobre essa assistência, essa proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados, ok? Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, ou seja, carente, né? Segundo as regras ordinárias de experiências. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Parágrafo 1. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Continuando, artigo 7º. Os direitos previstos neste artigo não excluem de outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Bom, aqui está dizendo, né, o seguinte, que além do Código de Defesa do Consumidor, se a gente tiver alguma outra legislação, um tratado, uma convenção internacional que diz respeito à defesa do consumidor, também será válida, ok? Bom, vamos resolver algumas questões para que você possa observar comigo como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso, né? Vou resolver aqui uma questão que caiu no concurso do Banco da Amazônia, que diz assim: se o indivíduo comprar um aparelho telefônico em uma loja de eletrodomésticos, mediante a emissão de cheque, e este for indevidamente devolvido, o cheque, né, for indevidamente devolvido ao vendedor, tal devolução não caracterizará dano moral ao emitente do cheque. Certo ou errado? Pessoal, essa informação está errada. Por quê? Existe uma súmula do STJ, a súmula 370, que diz assim, ó, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. E é o que, na verdade, está trazendo aí o enunciado de uma maneira implícita. Por quê? A pessoa foi lá, comprou um aparelho telefônico, ela comprou mediante cheques, né? Teve emissão de cheque, e esse cheque ele foi antecipado. E aí, evidentemente, o que aconteceu? O cheque foi devolvido, mas é entendido como de maneira indevida. E aí causa dano moral.
ao emitente do cheque. Por quê? Porque ele soltou um cheque acreditando que, por exemplo, o cheque seria depositado no dia 5, porém o cheque foi depositado no dia 1º. Só que dia 1º ele não tinha dinheiro na conta. Qual é a consequência disso? O cheque acabou voltando, tá? Então, a súmula 370 do STJ entende isso como danos morais, ok? E aí cai aqui na política nacional, né? Como nós verificamos. Então, veja bem, ó, recurso especial, ação de indenização por danos morais em razão da apresentação antecipada de cheque predatado, ensejando a inscrição do nome do emitente no Banco Central, procedência, prova do dano, desnecessidade, incidência do enunciado 83 STJ, tá? Quanto indenizatório, razoabilidade, recurso a que se nega seguimento. Ok? Então, entendido aí como dano moral nesse sentido. Vamos resolver mais uma questão. Questão de 2019, caiu no concurso TJ do Acre, diz assim: a política nacional das relações de consumo é regida pelo seguinte princípio, dentre outros: racionalização e melhoria dos serviços públicos e privados. E aí? Certo ou errado? Alternativa A. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízo aos consumidores e fornecedores. D. Educação e informação de consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Pessoal, o gabarito dessa questão é a alternativa D. E por quê? Veja bem, ó. A alternativa A está errada porque ele fala de racionalização, de melhoria de serviços públicos e privados. Na verdade, é racionalização e melhoria de serviços públicos, tá? Então, esse privados aqui está a mais. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Essa última parte aqui não é dita. A harmonização dos interesses, ok. Agora, essa parte aqui de falar necessidade de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, nada a ver. Coibição e repressão de abusos praticados no mercado de consumo que possam causar prejuízo aos consumidores e fornecedores. Fornecedores não. Que possam causar prejuízo aos consumidores. A lei é um código de defesa do consumidor, ok? E aí ficamos com a alternativa D, que ela está completamente certa. Mais uma questão. Questão de 2018, caiu no concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a política nacional das relações de consumo se rege pelo seguinte princípio, dentre outros: racionalização e melhoria dos serviços públicos. Galera, logo de cara, esse é o nosso gabarito, alternativa A. Alternativa B. Ação governamental no sentido de proteger o fornecedor e o consumidor? Bom, vai proteger o consumidor, né, gente? Coibição e repressão de utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas que possam causar prejuízo aos consumidores e fornecedores, que possam causar prejuízo aos consumidores. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o mercado de consumo. Ação governamental de proteger os consumidores. Estudo constante das modificações no mercado de produção. É mercado de consumo. Ok? Beleza? E não de produção. Por isso ficamos com a alternativa A nessa questão, ok? Bom, assim eu finalizo mais uma aula. Espero mais uma vez ter contribuído, ajudado para o bom entendimento da matéria relacionada aí ao Código de Defesa do Consumidor. Claro que não acabou, nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima aula. Continue firme e forte aí nos seus estudos. Valeu, grande abraço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, a uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Gabaritando Banco do Brasil Escriturário, agente comercial. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou, evidentemente, da aula. Então quero que você continue, porque eu tenho um recado importante para passar.
Nós, do Vencendo Concursos, montamos o curso preparatório online completo para você, com teoria e questões comentadas. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens de você se preparar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Olha só, então vamos lá. Eu quero passar as informações relacionadas a isso e assim você vai ter uma ideia, uma noção. Por que vale a pena estudar no Vencendo Concursos? Bom, em primeiro lugar, quais são as vantagens de adquirir o nosso curso preparatório? Primeiro, você vai ter acesso imediato. Acesso imediato significa que assim que você adquire o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Chega no seu e-mail, na caixa de mensagens principal ou na caixa de mensagens promoções ou spam. Sempre é bom dar uma verificada em todas as caixas de mensagens ou pesquisar por EAD.Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o acesso será de 1 ano. Isso vai te ajudar bastante para a preparação para outros concursos, como é o caso da Caixa Econômica Federal, Banrisul, entre outros concursos bancários, já que o esqueleto, né, é o mesmo, tá certo? Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Sabemos que as questões, elas ajudam evidentemente a fixar, memorizar a informação. Então você tem a parte teórica e tem também questões comentadas. Além disso, material em PDF. Mas eu sempre gosto de frisar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, pois assim acreditamos, né, que os nossos alunos conseguirão aprovação. É o caso, por exemplo, da nossa aluna Fabiola Ruiz, que passou num concurso do Banco do Brasil, nossa última turma que tivemos, ano passado, aí, em 2021, e, claro, tenho certeza que você será o próximo, além de centenas de outros alunos que foram aprovados conosco. Bom, quais são os bônus que você vai receber? Olha só que maravilha, gente. Você vai ter, além das vantagens que eu já citei, você vai ter caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, exercitar. Então imagina você ter teoria, questões comentadas e, além disso, caderno de questões. Nós vamos aplicar também 2 simulados que você vai ter direito no curso preparatório como bônus. Esses simulados vai justamente mostrar para você se você realmente está no caminho certo. É uma forma de avaliar o desempenho, ok? E você também terá direito a 2 redações corrigidas. Olha que bacana. Além das aulas, nossa professora especialista na parte de redação vai corrigir individualmente redação por redação, tá certo? Você vai ter direito a 2 redações corrigidas, ok? Beleza? Bom, valor de lançamento desse curso preparatório de R$ 597 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Essa promoção ela é especial de lançamento. Eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então, se você está me assistindo, gostou da aula, entende que o Vencendo Concursos é o melhor lugar para você estudar, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado para a página do curso. Por lá, você conseguirá fazer a sua matrícula. Ó, então, link abaixo aqui na barra de descrição ou na barra de comentários para você ser redirecionado. E lá vai ter informações a respeito do curso preparatório, mais aulas demonstrativas, tudo bem? E vai ter um botãozinho lá, você vai clicar, vai preencher seus dados, fazer a sua matrícula e vai começar a estudar com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online, você pode clicar, chamar a gente lá, um consultor nosso vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas. Ou você pode também chamar pelo WhatsApp 11 97465 6052 para que possamos dar o atendimento necessário, sanar suas dúvidas e você iniciar os seus estudos aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok?
Bom, é isso que eu tinha para passar de informação. Espero que você faça a sua matrícula o quanto antes. Esse é um concurso extremamente vantajoso. São 4.000 vagas imediatas, mais 2.000 vagas de cadastro de reserva. Você não pode perder tempo, tem que iniciar o seu estudo, tá certo? Então clica no link, faz a sua matrícula e inicie já. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço e até mais. Ó, clica no link aí, faz a matrícula e inicie seus estudos aqui com a gente. Valeu!